Beleza, então já começou a gravar. Então vamos continuar aqui a nossa aula. Mais uma vez, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de eletromagnetismo. Vamos continuar hoje com o tema dos materiais dielétricos, né? Dielétricos. Dielétricos. A gente tinha classificado os materiais em três grandes categorias, né? Os condutores, os semicondutores e os materiais isolantes. Esses materiais isolantes, a gente também pode chamá-los de materiais dielétricos. E basicamente o que caracteriza esses materiais é que na sua distribuição eletrônica não existem muitos elétrons disponíveis para se tornarem elétrons livres, né? Então a energia necessária nesse tipo de distribuição, vamos supor que eu tenho aqui um núcleo e uma nuvem de elétrons, a energia necessária para fazer esse elétron sair da camada de valência e se tornar um elétron livre é muito alta. Então, tipicamente, a gente vai ter poucos elétrons livres nos materiais dielétricos. É isso, basicamente, o que vai fazer a distinção entre materiais condutores e materiais dielétricos. Os condutores são aqueles que essa energia é pequena. Então, um pequeno acréscimo de energia fornecido, por exemplo, por uma agitação térmica ou fornecido por um campo elétrico externo, é capaz de fazer com que as moléculas ou os átomos, né, se tornem pares elétron-lacuna. A partir do momento em que o núcleo perde uma carga, né, ele torna-se uma carga positiva, então ele pode ser interpretado como uma lacuna, e o elétron livre é uma partícula livre de fato, né? Mas nos materiais que a gente classifica como dielétricos, essa energia é muito alta. A única desses materiais ser bastante estável. Então, isso é comum em gases nobres, ou é comum também em certos tipos de ligação que são muito estáveis. Por exemplo, o gás hidrogênio H2, né? Ele é uma ligação extremamente estável, então, portanto, esta ligação não vai deixar muitos elétrons livres para que eles sejam utilizados dentro daquela rede eletrônica. Os materiais dielétricos, a gente pode subdividi-los em duas categorias. A gente pode subdividi-los em categorias, na categoria polar, então seriam os dielétricos polares, e os dielétricos apolares. Os dielétricos apolares são aqueles que possuem a sua carga mais ou menos distribuída de maneira uniforme. Por exemplo, um núcleo e uma nuvem de elétrons aqui ao redor. Então, normalmente, quando eu não tenho um campo elétrico externo, a carga total nesses materiais será igual a zero, porque a carga do núcleo vai compensar a carga dessa nuvem eletrônica, e os meus elementos elétricos no caso, não formam nenhum dipolo elétrico. Porque eles estão distribuídos de maneira homogênea em torno do meu núcleo, né? Os elétrons estão distribuídos de maneira homogênea. Então, gases nobres são materiais apolares, o gás hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, todos eles são materiais dielétricos e também são materiais apolares. No caso dos materiais, então esse caso aqui é apolar. No caso dos materiais polares, mesmo sem a presença de um campo elétrico, já existe uma certa orientação em relação à distribuição de cargas internamente. Então, por exemplo, a água pura, então H2O, eu tenho um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio. Por conta da distribuição, o que a gente tem aqui é um tetraedro, né, feito pelos 8 elétrons na camada de valência do oxigênio, e duas posições desse tetraedro são ocupados por átomos de hidrogênio. O oxigênio vai ter uma tendência mais positiva e o hidrogênio vai ter uma tendência mais negativa. Por quê? Porque o oxigênio, né, enfim,
Aqui eu tenho os íons H- e O+. Por conta da distribuição eletrônica que é feita aqui normalmente nesse tipo de carga. Então aqui surgirá um certo dipolo elétrico P diferente de zero, mesmo nas situações normais em que eu não tenho um campo elétrico. Então o que acontece? Num material em que eu tenho, por exemplo, várias moléculas polares, então suponha que eu tenho aqui uma certa região em que eu tenho várias moléculas polares. Estas moléculas estarão orientadas, o seu dipolo elétrico estará orientado de maneira não ordenada para qualquer direção, que vai depender da agitação térmica, do ponto, no instante de tempo de cada uma dessas partículas. Porém, quando eu aplico um campo elétrico externo, então se eu aplico um campo elétrico externo a esta região, estes dipolos irão tender a se orientar na mesma direção do campo elétrico. Então eu terei uma ordenação desses materiais internamente. E aqui vai surgir um segundo vetor, que a gente vai denominá-lo como vetor P maiúsculo. Esse vetor aqui, a gente vai determiná-lo vetor polarização. Então esse cara daqui vai ser o meu vetor polarização. É de se esperar, naturalmente, né, que esse vetor de polarização tenha a ver com a concentração desses elementos no volume. Ou seja, com a concentração dos meus elementos geradores de dipolo elétrico. Né? Com a concentração dos meus elementos geradores de dipolo elétrico. Então eu posso definir o meu vetor P. Deixa eu apagar tudo aqui. Então eu tenho aqui uma certa região, e nessa região eu tenho uma concentração de elementos que provocam que provocam dipolos elétricos, e eles estão orientados sob um campo elétrico qualquer. Então eu posso dizer que esse meu vetor P é igual à contribuição de todos os dipolos elétricos. Então eu posso dizer de K igual a 1 até Q, né, a soma de cada um desses elementos individuais vezes o dipolo elétrico, né? Então, quem é o dipolo elétrico? A gente tinha calculado como QK, ou seja, cada carga, cada elemento de carga, vezes a minha distância K. Essa distância aqui é uma distância vetorial, né? Ele é um vetor que aponta de uma carga para. Então, divide por ΔV o limite em que esse ΔV tende a zero. Ok? A gente vai chamar esse cara daqui de vetor polarização. Só que veja só agora que efeito isso causa dentro desse material dielétrico. Né? Então, aqui dentro do material, eu posso ter tanto P quanto o meu campo elétrico externo. Então, suponha que eu tenho um campo elétrico externo aqui, campo elétrico, e aqui dentro eu continuo tendo campo elétrico. Então, para o interior do material, eu preciso agora redefinir o meu vetor D, que é a densidade de fluxo elétrico. Opa! De fluxo elétrico. Por que eu preciso redefinir a densidade de fluxo elétrico? Porque dentro desse material eu terei fluxo
provocado tanto pelo campo elétrico externo, como provocado pelos próprios dipolos do material dielétrico, à medida em que eles são orientados pelo campo elétrico externo. Então, preciso agora fazer uma nova definição. Ela vai chegar um pouquinho mais na frente, mas porque primeiro a gente precisa estabelecer uma relação entre esses dipolos individuais e o potencial em qualquer região. Então, vamos agora imaginar o que acontece quando eu tenho uma região qualquer em que eu tenho elementos polarizados. Então, como a gente tem sempre aliado, né, ao nosso cálculo o princípio da superposição, isso faz com que a gente possa separar os problemas para depois fazer o cálculo total. Então, vamos agora imaginar somente qual é o potencial causado por uma região que tem um certo vetor polarização P. Então, a gente vai, por enquanto, ignorar o campo elétrico que causou essa polarização. Vamos agora imaginar que eu tenho essa região. E aí, dentro dessa região aqui, eu vou ter uma instância, um campo vetorial que vai ser igual a zero, P vai ser igual a zero no espaço livre, mas ele vai ser diferente de zero dentro, né, do meu espaço. Agora imagine que eu quero calcular um certo potencial num ponto de observação qualquer, ó. Vocês estão conseguindo me ver? Saiu da apresentação? Pois é, mas saiu. Isso, eu acho que foi só um. Eu estou desenhando aqui, ele não está fazendo na tela, porque eu estou vendo por duas telas aqui. Isso, justamente, eu estou tendo problema de conexão aqui. Acho que resolveu. Vamos lá. Beleza, então o que eu estava falando? Nós temos aqui uma região, certo? E nessa região nós temos um material dielétrico que está polarizado com um vetor P conhecido. E eu quero calcular qual é o potencial neste ponto externo O, que vai ter uma certa posição X, Y e Z. E o meu vetor P aqui vai estar avaliado numa posição X', Y', Z'. A gente tinha visto lá no capítulo anterior, que um dipolo elétrico, um único dipolo elétrico, de dipolo P, provoca um potencial que a gente pode calcular da seguinte forma, né? Ele era esse mesmo P vezes o meu vetor distância, AR, aqui a gente vai botar com R maiúsculo, né? Então R maiúsculo é o vetor unitário que aponta na mesma direção entre o centro do dipolo e o ponto de observação. Isso dividido por 4π ε0 vezes R ao quadrado, né? Em que esse R maiúsculo, novamente, é a distância entre o ponto de observação e o ponto onde está a minha carga, né? Que aqui a minha carga vai ser composta de dipolos elétricos. Então, eu posso aqui apontar uma reta entre esses dois pontos, né, entre o meu ponto de avaliação na carga e o ponto de avaliação do potencial elétrico, e esta distância aqui vai ser a minha distância R, e o meu vetor unitário que aponta nessa direção é o meu vetor AR. A gente já tinha deduzido essa equação aqui, né, da outra vez. Então, eu posso dizer que o meu elemento infinitesimal de potencial
e aqui eu vou usar esse V maiúsculo, nesse V maiúsculo vai representar potencial, vai ser igual a essa quantidade. Só que no lugar do meu dipolo elétrico, eu vou colocar o meu vetor polarização, né? Porque o meu vetor polarização é o que representa o elemento dos meus dipolos no volume, né? O meu elemento infinitesimal de volume do meu dipolo causado, né, nessa região aqui. Então vai ser o meu vetor polarização vezes o vetor AR dividido por 4π epsilon 0 R integrados em dV'. Esse V minúsculo aqui vai representar a minha integral volumétrica, certo? Então aqui, ó, esse primeiro dV, o dV maiúsculo, representa o elemento infinitesimal do potencial elétrico, e este segundo elemento aqui representa, o meu dV', representa a integral volumétrica nesta região aqui, nesse volume V', que é o volume onde está a minha carga, que aqui no caso é feita por dipolos elétricos, certo? Agora a gente vai apresentar uma identidade. Que identidade é essa? A minha identidade é que o divergente... Putz. Teve algum problema aqui. Não sei porquê, meu PC não está aguentando eu abrir uma página nova disso aqui. Eu fui ontem no shopping até. Fechou o programa aqui. Eu fui ontem no shopping para comprar um de memória, mas eu não comprei. Para o meu PC, eu vou ter que fazer isso. Deixa eu abrir novamente aqui. Ou comprar um PC novo, não sei o que eu vou fazer. Se me arretar, eu compro um PC novo. Mas é o que eu não queria, o PC tá muito caro. Não queria gastar 8 pau com um PC agora, não. Enfim, onde foi que a gente estava? A gente estava na equação dV é igual ao vetor polarização na direção de integração AR sobre 4π epsilon 0 R em dV'. Qual é a igualdade que a gente quer mostrar agora? Nós queremos mostrar essa igualdade aqui, ó. Que o divergente em relação a V' de 1 sobre R é igual a AR sobre R ao quadrado. Isso vai ser útil porque a gente vai retomar essa equação aqui. Para isso a gente vai precisar ter essa quantidade aqui, certo? Então vamos lá. Quem vai ser o divergente de 1 sobre R? Obviamente isso aqui independe da gente fazer esse cálculo aqui em qualquer uma das dimensões, certo? A gente pode fazer para qualquer uma dos sistemas de coordenadas. Se a gente fizer para as coordenadas cartesianas, vai ser mais simples, né? Então, quem é R? R é a raiz quadrada de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. Esse cara daqui é a minha quantidade R, é a raiz quadrada disso, certo? Aqui pelo teorema de Pitágoras. Então, a minha derivada parcial em relação a 1 sobre R vai ser, então, del x' de 1 sobre R na direção de x mais del y' 1 sobre R na direção AY mais del z' de 1 sobre R na direção AZ. Ok? Então, beleza. Vamos pegar só esse primeiro termo aqui para a gente expandir. Então, quem que eu vou ter nesse primeiro termo, né? Eu posso dizer que del x' 1 sobre R. Eu posso dizer que esse cara daqui, pela regra da cadeia,
é del 1 sobre R, del R, del R, del x'. Posso fazer isso dessa forma, né? E aí quem é que vai ser esse cara daqui? A derivada de R elevado a menos 1, em relação a R, nesse primeiro termo, vai ser menos 1 sobre R ao quadrado. Essa é a primeira derivada. E agora eu só preciso derivar este termo aqui, esse termo R, em relação a x', certo? Então quem é que vai ser essa minha derivada? Então primeiro eu vou derivar tudo em relação ao meu elemento interno, né? Regra da cadeia novamente. Então quando eu derivar esse 1 sobre 2 vai para frente, então aqui eu vou ter 1 sobre 2 vezes tudo que está dentro, né? Então x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado mais z menos z' ao quadrado. Tudo isso é elevado a menos 1 sobre 2. Vezes a derivada desse elemento aqui, né? Tudo isso aqui é constante, esse aqui em relação a x vai ser só essa derivada aqui, né? Então, 2x menos x'. Pode notar que esse cara daqui, ó, é 1 sobre R. Esse cara daqui é 1 sobre R. Certo? Então, esta minha derivada vai ser igual a... O meio vai cancelar com o meio. Essa quantidade aqui é 1 sobre R. Então, ele vai ser igual a x menos x' dividido por R ao cubo. E um sinal de menos aqui na frente. Quando eu for montar o meu vetor inteiro, note que eu tenho essa parcela multiplicada por AX, não é? Parcela multiplicada por AX. Então, deixa eu apagar aqui essa parte. Porque quando eu fizer essa derivada para as outras variáveis, eu vou ter uma situação semelhante, né? Qual é essa minha situação semelhante? Quando eu fizer essa minha derivada em relação a y, ele vai dar menos y y' sobre r ao cubo. Quando eu fizer ela para z, vai dar menos z menos z' sobre r ao cubo. Então, esse meu vetor aqui será menos 1 sobre r ao cubo e multiplica x menos x' a x mais y menos y' a y mais z menos z' a z. Todo mundo concorda com isso? Bem, eu espero que sim. Então vamos lá. Quem é esse vetor aqui, né? X menos x', y menos y', z menos z'. Esse cara daqui é o meu próprio vetor R, certo? Ele é o meu próprio vetor na diferença das posições entre a minha posição x e minha posição x'. Então esse cara daqui é menos o meu vetor R sobre R ao cubo. Só que o meu vetor unitário é dado por R sobre módulo de R, né? Esse cara daqui é o meu vetor unitário AR. Então eu posso dizer que essa quantidade aqui é menos AR sobre R ao quadrado. Ok? Todo mundo acompanhou isso? Tem um sinal de menos aqui, né? É, sim, você tem toda a razão. Tem que ter um sinal de menos para poder cancelar esse menos e dar positivo aqui o meu resultado. Tem razão, Romeu. Romeu não, Robson. Certo? Então vai ter a minha derivada parcial
que tem um menos aqui, vai ter um sinal negativo que vai anular esse negativo para poder dar o resultado positivo. Enfim, que é esse que a gente está buscando aqui. Beleza, valeu. Ok. Então agora a gente vai tentar usar este resultado para poder prosseguir aqui no nosso cálculo. Então, de mão desse resultado, o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir esta variável. Então, a gente vai ter meu dv igual a 1 sobre 4π ε0. E aí, o que eu vou ter aqui? Peraí, eu fiz alguma... Eu esqueci aqui de colocar o quadrado, né? R ao quadrado, certo. E aí eu vou substituir a R sobre R ao quadrado por esta variável. Então, esse cara daqui multiplicado por P, produto interno, o gradiente de 1 sobre R. Então, meu dv vai ser igual a esse cara daqui. Integrado em dv'. Só que a gente tinha uma certa igualdade, né? Com relação ao gradiente, o produto interno do gradiente por um campo vetorial. A nossa identidade era a seguinte, que o gradiente desculpa, o gradiente não, né? O meu divergente do produto entre um campo vetorial e um campo escalar é igual ao meu campo escalar multiplicado pelo divergente do campo vetorial mais o meu campo vetorial, produto interno, o gradiente do campo escalar. A gente tinha aqui esta igualdade. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui P e 1 sobre R. Então, a gente pode dizer que o divergente de P, meu vetor P, vezes 1 sobre R, é igual a 1 sobre R divergente de P, mais P gradiente de 1 sobre R. E esse gradiente aqui independe do ponto onde a gente está calculando esse gradiente. Então, no caso aqui, a gente vai aplicar simplesmente o gradiente em função das minhas coordenadas x', y' e z'. Então, vai ser um gradiente com uma linha, né? Então, eu posso dizer que a minha quantidade P, produto interno, gradiente linha de 1 sobre R, será igual ao divergente linha de P vezes 1 sobre... 1 sobre R menos 1 sobre R divergente linha de P. Então, meu potencial será uma integral no volume dessa quantidade dV. Então, ele vai ser uma integral de 1 sobre 4π ε0, que multiplica essa minha quantidade aqui, né? Então, eu vou substituir essa quantidade por divergente de P sobre R menos 1 sobre R divergente de P. Tudo isso integrado em dV'. Então, eu posso agora separar essas duas equações. Só que veja que agora eu posso aplicar o meu teorema da divergência nessa minha primeira quantidade, né? Porque eu tenho uma divergência integrada no volume.
Então, essa divergência integrada no volume, eu posso aplicar o teorema da divergência sobre ela. Então, meu V será igual a integral na superfície de 1 sobre 4π epsilon zero do meu vetor aqui de dentro do divergente, né? Então, P sobre R vezes ds, certo? Menos a integral no volume de 1 sobre R. Sim, tem essa quantidade aqui também, né? 1 sobre 4π epsilon zero sobre R do meu divergente de P no volume V'. Ok? Então, tudo isso é para a gente calcular o potencial em qualquer ponto. Naturalmente, né, essa é uma equação bem extensa, mas a gente pode encontrar uma forma mais intuitiva de representar essas duas equações aqui. Então, permita-me reescrever essas equações na seguinte forma. Eu vou dizer que esse cara daqui é a integral em S de P vezes um certo vetor AN que é normal à superfície S, dividido por 4π epsilon zero R ds. Todo mundo concorda que eu posso reescrever essa integral nessa forma aqui? Eu só estou fazendo o meu ds e estou escrevendo como um escalar ds, que é igual à área do paralelogramo, e separando o meu vetor normal como sendo um AN qualquer. Que aqui vai ser a x, a y, a z, a r, a θ, φ, enfim, depende aí da coordenada que você escolher. O meu AN, o vetor normal, a superfície vai ser diferente, e o meu ds é aquele módulo, certo? Então, eu estou separando essas duas quantidades. Então, tudo bem até aí, né? Eu estou escrevendo a mesma coisa. Beleza. E eu vou dizer que eu estou somando aqui com menos o divergente de P, eu posso escrever isso dessa forma, sobre 4π epsilon zero R dV. Beleza. Qual que vai ser a minha interpretação? A interpretação que eu vou dar para essas duas equações. Eu posso interpretar esses dois caras aqui como sendo uma densidade equivalente. Um ρ equivalente. Por que uma densidade, né? Porque eu estou fazendo uma integral. Se a gente pensa aqui na lei de Coulomb, como era a minha lei de Coulomb, né? O meu potencial dado por essa lei de Coulomb era a minha integral de 1 sobre 4π epsilon zero vezes a minha distância r, vezes a minha densidade, aí vamos supor que fosse uma densidade volumétrica. Então seria a minha integral no volume de uma densidade volumétrica dV. Se fosse uma densidade superficial, então aqui eu teria ρs ds. Concordam? E se você comparar essas duas equações aqui, com as equações que eu estou apresentando, a gente vê que elas são exatamente iguais. Só que agora, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o meu ρs está sendo substituído por essa quantidade aqui, no caso de ser uma superfície. E o meu ρv está sendo substituído por essa superfície. Então, eu posso interpretar o meu vetor polarizado através de duas densidades equivalentes. Eu vou chamar essa primeira densidade equivalente de ρ, e aí eu vou dizer que ela tem um índice P. Esse índice P vem de polarização.
Então, ela é uma densidade de polarização. E, nesse caso, ela vai ser devido a... Vai ser devido não, vai ser aplicada numa superfície. E essa minha outra quantidade, eu vou dizer que é uma densidade também de polarização, só que agora volumétrica. Então, a minha densidade polarizada na superfície será igual a P, produto interno, AN, na extremidade da minha região dielétrica. E a minha densidade polarizada volumétrica será igual a menos o divergente de P dentro da região. Todo mundo entendeu isso, que isso é bastante importante. Bem, massa. Então a gente vai chamar essa densidade aqui de densidade de cargas ligadas. Por que cargas ligadas? Para a gente diferenciar do conceito de cargas livres. Então a gente vai ter as densidades, por exemplo, ρV, ρS, ρL, de cargas livres no espaço, e a gente vai ter as densidades ρ, PS, ρ, PV na superfície e no volume internos, né? No volume interno e na superfície limitante da minha região dielétrica. Beleza? Agora vamos fazer a relação o quê? Esse produto interno de densidade pode ser nulo em algum caso. Você está falando de qual produto interno de densidade? Você está falando de PAN? Então, você está falando produto interno PAN? Ou isso. O produto interno PAN, ele vai ser nulo se o material não tiver polarização. Certo? Então, se o seu material ele não sofre polarização com um campo elétrico, então aquele vetor P é nulo. E, portanto, seu material não sofreu polarização por conta do campo elétrico, ele vai ser nulo. Isso equivale a dizer que eu estou no espaço livre, tá? E o espaço livre ele não sofre nenhum efeito por conta da presença de um campo elétrico nele. Então, por exemplo, a gente diz que o ar e o vácuo são a mesma coisa, se comportam da mesma forma, por quê? Porque a permissividade elétrica do ar é muito semelhante, é igual, né, a permissividade elétrica do vácuo, e eu não tenho polarização no ar, por exemplo, quando eu cruzo o ar com um campo elétrico. Então eu posso simplesmente ignorar totalmente esse efeito. Vamos dar uma olhada em uma região em que eu tenho um certo volume e neste volume eu tenho uma certa polarização P. Quem é que vai ser a minha carga total? Minha carga total num volume que contenha esta região. Eu posso dizer que essa minha carga total vai ser igual à minha carga de polarização volumétrica mais a minha carga de polarização superficial, certo? Eu posso fazer essa igualdade. Então, quem é que vai ser a minha carga volumétrica? Ela vai ser a minha integral em V de ρPV dV, mais a minha integral em S de ρPS ds. Então, quem eram ali meu ρPV e o meu ρPS? O meu ρPV
é menos o divergente de P. E o meu ρ PS é igual a P a N. Então vamos reescrever esse cara daqui. Então eu posso colocar o menos para fora, menos a integral no volume do divergente de P integrado no volume dv' aqui, né? Aqui não precisa do linha, porque eu não tenho dois volumes, eu só tenho um, então pode ser dv mesmo. Mas eu estou integrando na carga, né? Mais a integral na superfície de ρ P. Opa, eu estou fazendo isso para substituir, né? Então, meu ρ PS é P a N ds. Se eu uso o teorema da divergência nessa minha primeira integral, o que eu tenho, né? Eu tenho menos a integral na superfície fechada S de P ds. Mais a integral, só que veja, essa superfície aqui é a mesma superfície S, né? Limitando esse volume. Então, P e o meu ANDS é o meu vetor ds. Então, a minha carga total é igual a zero. Veja que resultado interessante, né? Eu acho isso muito legal. Quando eu polarizo a minha região com um certo vetor elétrico, então eu crio uma polarização, eu crio uma superfície, uma densidade superficial de cargas, e eu crio dentro do meu volume uma densidade volumétrica de cargas. Porém, a minha região continua sendo neutra. Veja que interessante, né? Então, apesar de eu ter causado essa polarização, eu não estou fazendo surgimento de cargas, eu não estou provocando surgimento de cargas. Eu estou apenas polarizando, ou seja, eu estou apenas orientando aquelas cargas internamente em um determinado sentido, o que provoca um efeito matemático equivalente a uma densidade superficial de cargas e uma densidade volumétrica no interior daquela região. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos pensar agora na relação entre essas quantidades e o meu campo elétrico e campo elétrico e o campo polarização. Certo? Então vamos lá. Eu posso agora interpretar o meu problema matematicamente como tendo uma certa densidade de cargas total. Essa densidade de cargas total, no interior, então esse cara daqui é uma avaliação no interior do volume. Então, no interior da região dielétrica, o que eu tenho? Vamos supor que eu tenha uma certa distribuição de cargas livres, ρV, e essa distribuição de cargas livres está dentro de um material dielétrico. Então, além do meu ρV, eu vou ter um ρPV. Certo? Eu estou aqui supondo que eu tenho uma distribuição de cargas livres e também uma polarização causada pela presença de um campo elétrico dentro desse material. Então, a minha densidade volumétrica total vai ser igual a ρV mais a minha densidade volumétrica polarizada, a minha densidade de cargas ligadas, certo? Densidade de cargas livres mais a densidade de cargas ligadas. Por consistência, eu ainda vou dizer que o meu campo elétrico D, a minha densidade de fluxo elétrico, vai estar ligada às minhas cargas livres, né? Vai estar associada às minhas cargas livres. Então, o meu ρV vai ser ainda igual ao divergente de D. E eu vou dizer que o meu campo elétrico vai estar associado aqui, no caso, ao total, né, as minhas cargas totais. Então eu vou dizer que ele é equivalente a ε0 divergente de E.
aqui, o que eu posso fazer, né? Eu posso... deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu posso dizer que a minha carga ρV é igual ao meu ε0 divergente de E menos ρPV. Só que quem é o meu ρPV, né? Meu ρPV é menos o divergente de P, como a gente viu anteriormente. Então eu posso igualar essa quantidade aqui a ε0 divergente de E menos divergente de P. Ou seja, eu posso igualar esse cara daqui ao divergente de ε0E menos P. Então, dessa forma, eu tenho que meu divergente de D, neste ponto do espaço, é igual ao divergente de ε0E menos P. Obviamente, essa igualdade aqui só é válida se eu tenho o meu campo densidade de fluxo elétrico sendo igual a ε0 campo elétrico menos P. Então, eu não tenho mais aquela igualdade que eu tinha anteriormente, que era o campo densidade de fluxo elétrico sendo simplesmente igual a ε0P. A minha igualdade agora será que o meu... Não, eu fiz alguma besteira, eu não fiz? Ah, tá. Tem um sinal menos aqui, ó, que eu esqueci de zerar, porque tem um menos aqui, ó, nessa equação. Tem um menos nessa equação aqui, e esse menos vai compensar esse menos dessa equação aqui. Faltou um detalhe, peraí. Mais, e mais. Agora deu certo. Então a minha nova equação agora é o meu vetor densidade de fluxo elétrico vai ser igual à minha permissividade elétrica do vácuo vezes o campo elétrico mais um vetor polarização. Então, meu vetor polarização efetivamente aumenta a minha densidade de fluxo elétrico dentro daquele material. Beleza? Então, deixa eu reescrever. Meu vetor densidade de fluxo elétrico vai ser igual a ε0 E mais o meu vetor P. Agora, vejam só. Em alguns materiais, que são os materiais bem comportados, P aponta na mesma direção do campo elétrico E. Então eu posso criar uma igualdade entre esses dois campos da seguinte forma: dizer que o meu vetor polarização é igual a essa letra grega aqui. Acho que era o eta, né? Essa letra? Ou era o... Acho que era eta, se não me engano. Bem, eta é ε0 na direção de E. Então, se este é o caso, eu posso reescrever essa equação como D igual a ε0 1 menos eta E vezes o meu vetor P. Um menos não, um mais. Não sei por que eu estou botando esse menos em todo lugar. Um mais eta0, eta E, P. Desculpa, D igual a ε0, 1 mais eta E vezes o campo elétrico E. O que eu estou fazendo? Peraí, não. Errei tudo aqui, peraí, vamos lá. Vamos de novo. Meu D ε0 E mais eta E, ε0 E. Então esse cara daqui vai ser ε0, 1 mais eta E vezes o campo elétrico E.
Eu posso dizer que esta quantidade aqui é uma nova permissividade de um meio qualquer. Então, vou chamar esse cara aqui de epsilon. Essa vai ser a minha permissividade no meio dielétrico. Que é sempre maior, né, do que a minha permissividade no vácuo. Então, meu epsilon, a minha permissividade nesse meio, vai ser igual a epsilon 0, 1 mais eta E. Eu posso também expressar essa quantidade aqui como sendo epsilon 0 vezes um epsilon R. E este epsilon R eu vou chamar de permissividade relativa ou constante dielétrica. E a minha permissividade relativa, né, minha constante dielétrica, vai ser expressa por a permissividade do meio dividido pela permissividade elétrica do ar, do vácuo, né? Ou também pode ser 1 mais eta E. Beleza? Então vão surgir agora outras definições que a gente pode ter em cima dessas características. Né? A primeira definição que a gente tem é a definição de um dielétrico linear. Então, o que é um dielétrico linear? O dielétrico linear é aquele em que D varia proporcionalmente a E. Então, isso significa que a gente pode definir uma quantidade aqui, né, epsilon, em que D varia linearmente com E. Ou seja, D varia... Eita, desculpa. Dielétrico linear é aquele em que D varia linearmente com E. A outra classificação é um dielétrico isotrópico. Um dielétrico isotrópico é aquele em que a minha constante, né, a minha permissividade no meu dielétrico, ela não depende da posição. Ela não depende da posição onde eu estou avaliando. Isso significa que a minha permissividade é a mesma ao longo de todo o volume no meu dielétrico. E o inverso do dielétrico isotrópico é o dielétrico anisotrópico. Certo? Ou não isotrópico. A terceira classificação é o dielétrico homogêneo. O dielétrico homogêneo é aquele em que o epsilon é o mesmo para todos os pontos do espaço. Me confundi aqui, né? Espera aí, só um momento. O dielétrico homogêneo é aquele em que epsilon é o mesmo para todos os pontos do espaço. Para todos os pontos do espaço,
No caso do anisotrópico, o dielétrico anisotrópico é aquele que provoca uma rotação em E, né? No dielétrico isotrópico, E e P apontam na mesma direção. Foi mal, me confundi aqui, certo? No isotrópico, E e P apontam na mesma direção. Para materiais, e portanto, né, D também irá apontar na mesma direção. Para materiais anisotrópicos, a minha permissividade elétrica irá provocar uma rotação no vetor D, né? Então eu vou dizer que o meu vetor D vai ser igual a uma matriz epsilon multiplicado pelo meu vetor E. Então a minha matriz, a minha permissividade será um tensor que faz a rotação do meu vetor E. Então aqui eu tenho dx, dy, dz sendo igual a um certo tensor epsilon xx, epsilon xy, epsilon xz, epsilon yx, epsilon y, e assim sucessivamente, né? Epsilon zz vezes as componentes do campo elétrico é x, é y e é z. Sim, um tensor muda a direção de um vetor. Beleza? Que diferenças agora a gente vai ter nas nossas equações? Tudo aquilo que a gente deduziu até agora com a presença do dielétrico, né? Então, todas as nossas equações, onde antes a gente tinha epsilon zero, a gente agora vai utilizar epsilon, um valor de permissividade diferente de epsilon zero, né? Ou a gente também pode usar epsilon r e epsilon zero. A permissividade relativa vezes a permissividade. É muito mais comum que os materiais sejam expressos em função da sua permissividade relativa e não da sua permissividade absoluta, certo? É normal a gente expressar normalmente nesses valores, tá? Para a gente ter uma ideia, por exemplo, dos níveis de permissividade, o material mais comum com o qual a gente faz placa de circuito impresso, que é o material FR4, possui permissividade em torno de 4,5. Então, a permissividade daquele material é 4 vezes e meia maior do que o vácuo. O que faz com que o fluxo elétrico se concentre muito mais na região da placa do que externamente. Eu tenho maior densidade de fluxo elétrico, onde é maior a minha permissividade. Então, a maior energia vai ser contida dentro da placa e não no exterior. A gente consegue trabalhar com placas bastante altas, até 10, por exemplo, ou até muito mais do que isso. Certo? Vamos fazer alguns exemplos? Está bastante tempo, são 2 horas ainda. Vou fazer alguns exemplos. Então vamos dizer que em um certo volume, então vamos fazer aqui o exemplo 5.5. Então vamos dizer que a gente tem um cubo de aresta L vai haver um certo vetor P, que a gente vai dizer que é A vezes o vetor R, e esse vetor R é dado por
X a X mais Y a Y mais Z a Z. Beleza, então o exemplo pede para a gente determinar as densidades de cargas ligadas e demonstrar que a carga total se anula. Então a gente vai determinar quem é a densidade ligada na superfície e quem é a densidade de cargas ligadas no volume. Então a minha densidade de cargas ligadas na superfície é igual ao meu vetor de polarização vezes o meu vetor vezes o meu vetor normal, aquela superfície, né? Então vamos desenhar essa região. XYZ. É um cubo de aresta L que está centrado na origem. Esse cubo aqui está centrado na origem, né? Beleza, então a gente vai ter aqui 6 faces. Vamos primeiro observar nessa face frontal aqui, certo? Quem é o meu AN? Então, nessa face frontal, o que a gente tem na face frontal? O meu vetor AN é igual ao meu vetor AX. Portanto, a minha densidade ρps vai ser igual a produto interno de P por AX. Então, vai ser o escalar, né? Vezes X. Só que nesta face frontal, meu X é igual a L sobre 2, né? Porque o meu cubo tem aresta L e está centrado na origem. Então, essa distância aqui é L. Se o meu zero está no meio, então esse cara daqui é L sobre 2. Então, nessa minha primeira face, a minha densidade é A L sobre 2. Quem é a minha densidade na face posterior? Na face posterior, o meu vetor normal, a superfície S, está apontando na direção contrária. Então, vai ser igual a menos AX. Então, o meu ρ PS, né, a minha densidade de cargas ligadas superficial, será menos AX. Só que X está avaliado em menos L sobre 2. Então, a minha densidade superficial será AL sobre 2. Esse é um problema que tem simetria, né? Então, a minha superfície em todas as faces a minha superfície em todas as faces será igual. Em todas as faces, a minha densidade superficial de cargas ligadas será igual a L sobre 2. Vamos ver quem que é, então, a minha densidade volumétrica. A minha densidade volumétrica de cargas ligadas é menos o divergente de P no interior desta região, né? Então, quem que é esse cara? Vão ser as derivadas parciais das minhas componentes do vetor P em relação a cada uma das componentes.
Então, esse cara daqui é menos del px, del x, mais del py, del y, mais del pz, del z. É o divergente de P, né? Então, cada uma delas tem uma quantidade A, né? Então, menos A já sai de cara, e aí vai ser as derivadas parciais do vetor R, né? Que é 1 para todas elas. Então, esse cara daqui é igual a menos 3A. Então, a minha densidade volumétrica de cargas ligadas é menos 3A. Então, esses são os dois resultados aqui. Na letra B, ele pede para a gente mostrar, né, que estas quantidades são iguais. Vamos apagar tudo. Eu tenho o meu ρ PS como sendo AL ao quadrado sobre 2. E o meu ρ PV como sendo menos 3A. Então, quem é que vai ser a minha carga superficial, né? A minha carga superficial vai ser a integral ao longo da minha superfície fechada S de ρ PS ds. Note o seguinte, né? O L estava quadrado, não? Você tem toda a razão. O L não estava quadrado. Vamos lá. O L não estava ao quadrado. Isso. Beleza. Então, como o meu ρ PS é constante para qualquer ponto, ele não depende, né, do meu xy, eu posso tirá-lo. Então, AL sobre 2 vezes o meu volume ds, né, na superfície fechada. Então, esse volume aqui, se a gente tem 6 vezes um cubo de lado L, né, então a área é L ao quadrado. Se eu tenho um cubo, é 6 vezes esse cara daqui. Então, essa área vai dar 6L ao quadrado. Então, AL sobre 2 vezes 6L ao quadrado. Então, esse cara daqui é 6A sobre 2, 3A, né? 3AL ao cubo. Quem que é a minha carga volumétrica? O meu QPV. Minha carga total no volume ligada. A minha integral de ρ PV dV. Então, novamente, meu ρ PV é constante, ele não depende do volume, então ele é menos 3A vezes a integral no volume do cubo, né? Então, a minha integral no cubo é a aresta ao cubo. Então, esse cara daqui é menos 3AL ao cubo. Então, a gente mostrou aqui que as duas densidades, quando integradas nas suas respectivas geometrias, a soma delas é igual a zero. Beleza? Vamos ver agora o exemplo 5.6. No exemplo 5.6, a gente tem duas placas de um capacitor paralelo. E essas placas estão carregadas. E no meio eu tenho um material dielétrico, que é o poliestireno. Então vamos colocar aqui uma certa região que tem um material dielétrico de poliestireno. Vamos dizer que esse capacitor é de placas paralelas.
feito com o dielétrico poliestireno. O poliestireno possui epsilon relativo igual a 2,55. Esse é um material típico, né? Material comum com que se faz capacitores. E aqui a gente vai desprezar o efeito de borda. O que é o efeito de borda, né? Vamos primeiro comentar sobre isso. Tipicamente, o campo elétrico vai se formar nessa direção aqui nas placas paralelas. Mas quando ele vai se aproximando das bordas do capacitor, o campo elétrico vai tomando esse formato aqui, né? Obviamente que se o seu material dielétrico possui constante dielétrica alta, isso significa que a maior parte do fluxo elétrico vai estar internamente no capacitor. E pouca energia vai estar aqui na borda. Mas essa distribuição aqui para fora do seu capacitor acontece, né? E é bem chatinho de calcular isso aqui. Mas o que a gente pode fazer é desprezar, fingir que ela não existe e calcular como se este capacitor tivesse placas infinitas. Então a gente vai supor que no interior desse capacitor aqui, então se eu estou avaliando, por exemplo, bem no centro do capacitor, o campo elétrico formado por essa distribuição de cargas aqui entre as duas placas do capacitor se comporta como se eu tivesse um plano infinito. Eu não tenho essa deformação no campo elétrico no interior do capacitor. A aproximação que eu faço quando eu digo despreze o efeito de borda é fingir que essa distribuição acontece ao longo de todo o capacitor e que eu não tenho campo nenhum fora. O meu campo elétrico está totalmente contido dentro do capacitor, como se ele se comportasse como um elemento de placas infinitas e que eu não tenho campo elétrico fora do meu capacitor. Estou supondo que estou desprezando o campo elétrico para fora. Essa é uma aproximação que é útil o suficiente para você fazer cálculos em capacitores e outros elementos, certo? Isso. Beleza, então além desse valor aqui de epsilon relativo, eu tenho que o campo elétrico devido às cargas, né? O campo elétrico que está dentro dessas placas possui a intensidade de 10 kV por metro. Então a minha intensidade é esta. Então o que a gente quer calcular, né? Calculo a intensidade de D, que é o meu vetor densidade de fluxo elétrico, P, que é o meu vetor polarização, a densidade superficial de cargas livres nas placas, então ρS nas placas, a minha densidade superficial de cargas de polarização, então dPS, e também a diferença de potencial entre as duas placas. Ah, sim, tem isso também. Essa distância aqui é de 1,5 milímetros. Beleza. Então, vamos resolver, né? Como é que a gente obtém D? A gente sabe que D, para um material isotrópico, homogêneo e linear, possui a mesma direção do campo E. Então, normalmente, a gente faria essa relação aqui com o meu epsilon zero, né? Só que agora, o meu meio não é mais o espaço livre, ele é um meio dielétrico, então eu preciso multiplicar esse cara daqui pela minha permissividade relativa. Então, o meu campo, densidade de fluxo elétrico, vai ser o campo elétrico multiplicado por essas quantidades. Então, esse cara daqui vai ser 2,55, que é a minha permissividade
relativa, vezes a permissividade do vácuo, né, que a gente pode aproximar por 10 a menos 9 sobre 36π. É só uma forma mnemônica, né, para a gente decorar mais fácil. Vezes o meu campo, que é 10 a quarta. Né? Meu campo é 10K volts por metro. Beleza, então esse cara daqui vai dar 225,4 nanocoulomb por metro quadrado. Beleza, quem é que é o meu vetor P? Eu posso obter meu vetor P de algumas formas, né? Uma das formas que eu posso fazer é utilizando essa equação aqui, né? D igual a ε0E mais P. Então, meu P seria simplesmente meu vetor D menos ε0E. Então, esse cara daqui é 225 menos 4 nano. Então, vezes 10 a menos 9 menos 10 a menos 9 sobre 36π 10 a quarta. Beleza. Não, tem alguma coisa que eu tô fazendo errado aqui. Então, bobagem. D, ε0 mais P. Então, meu P é D menos ε0 vezes o campo E. Só que isso aqui vai dar um valor negativo. Tem uma coisa errada aqui que eu tô... Tem uma coisa que eu tô esquecendo. Isso aqui não bate. Não bate. Seria dessa equação aqui, ó. A outra forma é a seguinte. P daria XE, ε0E. Quem é XE, né? Esse meu XE é εr menos 1 ε0E. Então, εr menos 1 é 1,55 vezes, aí aqui continua normal, né? 10 a menos 9 sobre 36π, 10 a quarta. E aí esse cara daqui dá 1,37 nanocoulombs. Dá 137 nanocoulombs por metro quadrado. Ah, mas isso aqui deve dar a mesma coisa, porque tem um 36π aqui que eu esqueci. Eu tô criando caso aqui com um negócio que não tem nada a ver. Isso aqui provavelmente é a mesma coisa, né? Eu tô esquecendo o 36 aqui. Porque eu vi a ordem de grandeza e pensei, putz, quando eu subtrair não vai dar certo. Mas aqui tem esse 36. Bem, tá o mesmo, né, Robson? Tu calculou aí? Beleza, obrigado. Eu tô sendo neurótico sem razão. Eu vi a ordem de grandeza e achei que tinha alguma coisa errada. E eu fiquei pensando assim, putz, um negócio tão simples como esse aqui. O livro fez por esse caminho aqui, mas eu acho esse caminho mais intuitivo. Beleza, agora vem o interessante, né? Como é que a gente vai obter esse ρS? Vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Para obter esse ρS, a gente pode fazer a lei de Gauss no interior desta região. Mas nós vamos fazer a lei de Gauss numa superfície bem interessante. A gente vai fazer exatamente
A nossa superfície vai ser um cubo que tangencia as paredes do meu capacitor, ou seja, o cubo que é exatamente passa pela parede do meu capacitor. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter uma certa densidade de cargas. Vamos supor que as minhas cargas positivas estejam induzidas nessa placa, né? Para que o meu campo faça o mesmo sentido, né? Esteja no sentido correto. E as cargas negativas induzidas na placa contrária. Então eu vou ter linhas de campo que vão ligar entre uma e a outra placa. Só que veja só, a gente vai fazer a nossa integral pela lei de Gauss ao longo dessa região. Aqui dentro, no interior, eu só possuo o meu ρ PV, certo? A minha densidade de cargas ligadas, induzidas dentro desse material. Então, eu vou fazer a minha lei de Gauss não em relação ao meu campo elétrico E, eu vou fazer a minha lei de Gauss em relação ao meu campo D, porque eu sei que o meu campo D depende apenas da minha distribuição de cargas livres e não da minha distribuição de cargas ligadas. Então, nesta região aqui, eu vou fazer a minha integral de D ds como sendo a minha integral de... Aí aqui, no caso, eu não tenho cargas livres no interior, então a minha integral vai ser a integral de cargas livres na superfície ds. S ds. E aí, veja só. O meu vetor D aponta apenas nessa direção aqui, que a gente pode dizer que é a direção menos AZ. Então, na direção menos AZ. Beleza. Isso significa que esse meu produto aqui, DDS, será igual a zero em todas as paredes desse cubo, certo? Eu estou vendo o meu cubo de lado aqui. Então, na real, eu só vou ter aqui a minha soma na tampa superior e na tampa inferior. A mesma coisa se dá com relação às cargas livres, porque eu não tenho cargas livres aqui nesse espaço intermediário. Eu só tenho cargas livres na tampa superior e na tampa inferior. Então aqui vai ser a mesma coisa, na tampa superior mais a tampa inferior. Agora vamos verificar quem é esse campo D, né? Vamos verificar quem é esse campo D. A gente viu já nas outras aulas que quando eu tenho um plano, carregado com uma certa densidade ρS, o meu campo elétrico, o meu campo D, provocado, né, por essa densidade aqui, ρS, vai ser igual a ρS sobre 2. Certo? A gente fez isso, acho que na última aula, e fez isso lá na aula em que a gente usou lei de Coulomb e também na lei de Gauss. Então era ρS sobre 2. Beleza. Agora, se eu tenho essa mesma placa e eu estou avaliando o campo elétrico num ponto da placa, ou seja, eu estou avaliando o meu campo D em um ponto da própria placa, o meu campo D aqui é zero. Por quê? Porque eu tenho simetria e cancelamento, né? Tenho cancelamento aqui, né? Então, dentro das placas paralelas, numa situação em que eu tenho placas paralelas, quem é que vai ser o meu campo D em todo o espaço? Se eu tenho aqui uma carga ρS e ρS, só que aqui no caso vai ser menos ρS, né? Porque aqui vai ser uma indução de cargas do sentido oposto. Nas regiões externas do capacitor, o meu campo D é igual a zero. Na região interna do capacitor, eu tenho ρS sobre 2 dos dois lados. Então,
o meu campo resultante, meu campo densidade de fluxo elétrico, vai ser igual a ρS vezes a minha direção aqui, qualquer que seja a minha direção aqui do campo, certo? Agora, exatamente em cima do ponto, exatamente em cima da placa, o meu campo D é apenas o campo provocado pela outra placa. Então, quem é esse campo D aqui exatamente nesse ponto? Ele não é a soma dos dois campos, porque eu estou avaliando em uma única placa. Então, por superposição, ele é 0 provocado pela própria placa, mais ρS sobre 2 provocado pela placa contrária neste ponto. Beleza? Então, como é que eu vou avaliar aquela integral? Eu tenho a minha integral de ds na tampa superior, mais a minha integral de ds na minha tampa inferior, sendo igual a minha integral de ρs ds na tampa superior, mais ρs na minha tampa inferior, a integral de ds. Eu posso dizer que esse meu vetor D aqui é a integral de D vezes o meu vetor normal à superfície, ds, mais a integral na tampa inferior de D a N na minha tampa inferior. E esse cara daqui, a minha integral de ρs ds, mais a integral, isso aqui é superior, inferior, de ρs ds. Então, se eu faço essa igualdade aqui, ó, que diferença está acontecendo aqui? O meu campo D é igual, mas o meu AN está na direção oposta. Então, esta soma aqui é igual a zero. E esta soma aqui também é igual a zero. Como uma delas é positiva e a outra é negativa, eu tenho essa igualdade 1 a 1 aqui. Ó. Então, eu posso dizer que na tampa superior, por exemplo, a minha integral na tampa superior de D a N ds é igual à integral de ρs ds. Portanto, para cada uma das tampas, eu tenho essas igualdades aqui dos integrandos. Eu posso dizer isso por conta da simetria aqui, né? Então, meu ρs vai ser igual a d a n. Para esse problema específico. Então, quem que é a minha densidade superficial? É igual a d a n. D produto interno a n. Para esse caso específico, como eu tenho uma simetria, o meu D, meu campo D, já aponta na direção a n. Então, eu tinha calculado meu campo D aqui, né? Em algum lugar. Aqui, 22,5,4 nanocoulombs por metro quadrado. Então, a minha densidade superficial terá o mesmo valor. 225,4 nanocoulomb por metro quadrado.
Tá. De onde, Claudiane? É a lei de Gauss, certo? Eu apliquei a lei de Gauss aqui. Vamos ver onde foi. Vamos lá. Apliquei a lei de Gauss aqui. Qual foi o volume que eu escolhi? O volume que eu escolhi foi um volume que tangencia essas cargas aqui, né? Eu estou escolhendo um volume que tangencia essa placa. Então eu estou fazendo aqui a minha integral. A lei de Gauss vai igualar a minha integral nas superfícies. Na outra imagem à direita. Que imagem? Essa aqui? Ah, certo. Tá perguntando por que deu ρs sobre 2, né? O campo aqui nesse ponto. É por superposição, certo? Vamos lá. Se eu tenho uma única placa, quem que é o campo fora da minha própria placa? É ρs sobre 2. Quem é o campo avaliado em algum ponto da própria placa? Na própria placa eu tenho aqui um cancelamento, certo? Então, se eu tenho uma distribuição homogênea, para cada carga D que provoca um certo campo D, eu vou ter uma carga diametralmente oposta, de mesmo valor dq, que vai provocar uma componente em D no sentido oposto. dd aqui, sei lá. Certo? Então, se eu avalio para uma única placa, o campo elétrico no um ponto da própria placa, o campo elétrico resultante é zero. Ou melhor, o campo elétrico não, né? O vetor densidade de fluxo elétrico é zero nessa placa. Então, em qualquer ponto aqui dessa própria placa, eu não tenho linhas de fluxo elétrico em pontos da própria placa. Agora imagine que eu tenho duas placas. É essa situação que está acontecendo aqui. Então vamos calcular quem é a densidade. Qual é a densidade? Não. Qual é o vetor densidade de fluxo elétrico em todos os pontos. Então, essa primeira placa aqui, vamos supor que ela esteja carregada positivamente. Então, ela vai criar um vetor D. Cuja a intensidade é ρs sobre 2. Então, essas cargas aqui, como são positivas, elas vão gerar linhas de fluxo. Então, meu fluxo elétrico vai ter essa direção. E aqui também. Ok? Qual é o valor dessa... Qual é o módulo, né, do vetor densidade de fluxo elétrico? ρs sobre 2. Aí agora vamos supor que eu tenho cargas negativas que foram induzidas na placa contrária. E aqui a densidade vai ser menos ρs, na direção contrária. Então, como elas são cargas negativas, elas vão criar linhas de campo que, na verdade, elas vão destruir linhas de campo, né? Então, o campo densidade de fluxo elétrico aponta para as cargas negativas. É o contrário do que aconteceu anteriormente. Certo? E o módulo desse campo aqui também é ρs sobre 2. Beleza. Então, aqui, ó, se a gente observar a resultante dentro do capacitor, a gente tem um campo D que vai ser igual a um certo ρs, um vetor aqui AN em alguma direção. Mas se a gente observar o campo resultante fora, veja que esse campo elétrico que está aqui em verde, né, devido às cargas negativas, ele está sendo gerado aqui em todo o espaço, né? Então ele vai chegar eventualmente aqui em cima. Se eu faço aqui a minha soma nesse ponto,
Então, meu campo aqui é igual a zero. Se eu faço em um ponto abaixo dessa placa, note que o meu campo, devido às cargas positivas, também vai ser induzido em todo o espaço, né? O que significa que aqui haverá um cancelamento também. Um cancelamento no sentido oposto. Então, meu campo aqui, exatamente aqui, é igual a zero. Agora, qual será o meu campo exatamente na superfície da placa? Meu campo exatamente na superfície da placa, por superposição, eu sei que aqui o meu campo, que aqui está sendo desenhado em vermelho, né, o campo induzido pela própria placa, é igual a zero. Então, por superposição, o único campo que está presente neste ponto sobre a placa é o campo de intensidade ρS sobre 2, vezes um vetor normal aqui qualquer. E o mesmo acontece na outra placa. ρS sobre 2, AN. Certo? Beleza. Ok. Note aqui uma coisa interessante, né? O campo elétrico aqui aponta na mesma direção, mas a força elétrica, deixa eu desenhar aqui em azul. A força elétrica. Em que direção aponta a força elétrica dentro dessas placas, né? Então aqui, ó, do lado positivo, como eu tenho cargas positivas, a força elétrica aponta na mesma direção do campo elétrico. Então, a força elétrica aponta nessa direção. E na placa negativa, a força elétrica aponta na direção contrária do campo elétrico, F. Então a carga do capacitor, ele aplica uma pressão sobre o dielétrico. Certo? Até porque se não fosse assim, o capacitor saía andando, né? Se fosse as duas forças para o mesmo lado, aí o capacitor ia sair correndo por aí. Que não é o caso, né? Então, quando a gente carrega um capacitor, vai existir uma força, que obviamente é muito fraca, mas que comprime o capacitor. Esse tipo de coisa é utilizado em circuitos que a gente chama de MEMS, que são chaves microeletromecânicas, que são circuitos mecânicos microscópicos que utilizam essa força para fazer esse tipo de movimento. Por exemplo, né? Onde foi que a gente estava? A gente calculou ρS, deixa eu diminuir aqui o zoom. Calculamos ρS, beleza. Então ρS é igual a D, o vetor D, né, normal ali em AN. O que mais? Agora faltou o ρ PS. A densidade de cargas ligadas é obtida diretamente por P a N. Então esse vetor AN aqui é o mesmo vetor, né? Então P a gente encontrou aqui, então 1,37 nanocoulomb por metro quadrado. Vírgula 37 não sei por que eu estou botando essas vírgulas, é 137 nanocoulomb por metro quadrado. E faltou o potencial elétrico. O potencial elétrico entre dois pontos é menos a integral do campo elétrico E dl. A gente está interessado na diferença de potencial, né? Então esse sinal de menos aqui para a gente pouco importa.
Esse sinal de menos apenas vai dizer qual é a placa que está com potencial maior ou menor, mas a diferença de potencial, ela pode ser expressa por um valor positivo, certo? Então a gente pode dizer que esse cara daqui é E vezes a distância D. Então esse cara daqui o campo é 10 a quarta, vezes a distância, que é 1,5 milímetros. Então 1,5, 10 a menos 3 metros. Então esse cara daqui é igual a 15 volts de diferença entre as duas placas, certo? Tudo bem até aí? Beleza. Deixa eu só pegar o carregador aqui, só um momento. Ok. Vou colocar aqui para não descarregar. Beleza. Que horas são? 2h45. Dá para a gente fazer mais um exemplo. Vamos fazer mais um exemplo. Então vamos lá. Uma esfera dielétrica. Vamos dizer que é uma esfera dielétrica de permissividade relativa 5,7 e de raio 10 centímetros, tem uma carga pontual de 2 picocoulombs colocada em seu centro. Então, a gente tem uma carga pontual no centro de uma esfera dielétrica. No centro da esfera dielétrica, eu tenho uma carga de 2 picocoulombs. Então, calcule a densidade superficial de cargas de polarização sobre a superfície da esfera. Então, a gente vai determinar quem é ρps. E a letra B é determinar a força exercida pela carga sobre uma carga pontual de menos 4 coulombs. Então, quem é a força elétrica sobre uma carga de 4, menos 4 no caso, menos 4 picocoulombs, localizada sobre a esfera. Ok. Vamos lá. Quem é que vai ser o campo elétrico? O campo elétrico dentro, né, desta região. A gente sabe pela lei de Coulomb, por exemplo, que o campo elétrico aqui vai ter uma direção radial, né? A gente sabe pela lei de Coulomb que o campo elétrico produzido por essa carga pontual
campo elétrico, vai ser dado por Q sobre 4π. Aí aqui no caso seria ε0, né? Então a gente vai usar agora εr, ε0, r ao quadrado, na direção do raio AR. Diretamente pela lei de Coulomb, como a gente tem somente uma carga, né? Então quem é que vai ser o meu vetor polarização? Meu vetor polarização vai ser eta E, ε0, vezes o meu campo elétrico. Quem é o eta? Meu eta é 1 menos o epsilon relativo, ε0 é. Então, 1 menos o epsilon. Meu epsilon era 5,7. Então, 5,7. O meu ε0 é o mesmo valor, né? E é o valor... o ε0 é o valor 10 a menos 9 sobre 36π vezes o meu campo elétrico. Então, o meu campo elétrico é a minha carga de 2π. Então, 2, 10 a menos 12 Coulomb dividido por 4π. Epsilon R, epsilon 0. Então, o epsilon R vai ser 5,7. Aliás, teve aqui é 1 menos epsilon R, né? Então aqui não é 5,7, aqui é 4,7. E o meu epsilon relativo é 5, né? 5,7, então o XE vai ser 4,7. Embaixo que vai ser 5,7. Então aqui 4 vezes 5,7 vezes o meu epsilon relativo. Então 10 a menos 9 sobre 36π r ao quadrado na direção AR. Então, meu vetor densidade, meu vetor polarização, né, será igual a 13,12 picocoulomb por metro quadrado na direção de AR. E, portanto, a minha densidade superficial de cargas ligadas é P vetorial, P interno vetor normal, né? E o meu vetor normal aqui é AR. Então, esse cara daqui é igual a 13,12 picocoulomb por metro quadrado. Sim, esse cara daqui é aplicado, né, em R igual a 10 centímetros, que é o raio da esfera. Só substituir aqui e fazer essa conta. Por que ficar negativo? Ah, sim, seria menos 4. Não, mas aqui é porque é epsilon r menos 1. Epsilon r menos 1, tá, Robson? Então, quem que é a força elétrica? A força elétrica agora exercida em uma carga que está sobre essa superfície. Então, agora vamos colocar uma carga sobre essa superfície. E essa carga vai ter o valor de menos 4 picocoulombs. Naturalmente, ela vai sofrer aqui um campo elétrico, né? Que é causado
pela presença dessa carga aqui de 2 picocoulomb. Nesse caso, ele vai ser um campo elétrico atrativo, porque as duas cargas possuem... Quer dizer, o campo elétrico é para fora do mesmo jeito, mas a força elétrica vai ser atrativa, né? A força elétrica é atrativa porque as duas cargas têm sentidos opostos. Então, eu posso obter a minha força elétrica diretamente pela lei de Coulomb. Q1, Q2, na direção AR, 4π, ε0, ε relativo, né? Porque esta força é devida ao campo elétrico que está no meio de elétrico, vezes R ao quadrado. E aí aqui é só uma substituição simples, né? Vou substituir os valores de Q1 e Q2. 4π, ε0, εr. E R ao quadrado, com essa força aqui, vai ter a intensidade de 1,263 AR. Pico Newton. Beleza? Ok, pessoal. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Beleza. Por enquanto tá tudo tranquilo, né? Eu vou colocar o questionário para vocês, tá? Eu ainda não coloquei o questionário da aula de hoje. Vou colocar também a lista de exercícios, certo? Das nossas atividades deste capítulo. E aí, na próxima aula, a gente já termina o capítulo 5 e vamos seguir para o capítulo 6, que é o de problemas de valores de fronteira, que vai introduzir a equação de Laplace. E aí a gente acaba a nossa primeira VA. Tá? Para a primeira VA, vocês vão ter que entregar essas 3 listas e fazer o projeto. E aí eu também vou descrever esse projeto hoje, tá? Vou colocar para vocês o projeto para a gente fazer direitinho. Beleza, pessoal? Ok. Então, obrigado mais uma vez. E a gente se vê semana que vem. Ok? Valeu.